O ser humano está registrando nesse novo século um sem número de avanços na ciência. Até mesmo o genoma humano já foi decifrado. Por outro lado, ainda existem muitas coisas que são limitantes para nós. O homem está cada vez mais distante da natureza e tenta ocupar o seu espaço através da força. Mas a natureza é soberana e se recompõe a cada dia. As pragas são uma demonstração da sua força. Se observarmos o ciclo de vida de uma simples mosca, podemos saber que ela é capaz de produzir 900 ovos em somente um mês de vida. Em apenas uma semana, em condições ideais de temperatura e umidade, uma mosca consegue completar todo o seu ciclo biológico de ovo a larva, pupa e, finalmente, inseto adulto. Como evitar que esse potencial de sobrevivência demonstrado por uma simples mosca interfira na nossa vida? Como controlar o potencial de todos os organismos chamados de pragas e evitar que contaminem nosso alimento? A resposta para tudo isso é simples: o controle integrado de pragas. Desde a chegada do DDT após a Segunda Grande Guerra, nos acostumamos a usar a química para resolver os nossos problemas com as pragas. Assim foi com as moscas, com os mosquitos, as baratas, as pulgas, as pragas da lavoura. Por um breve período de nossa história, pensamos dominar os elementos. Mas as pragas voltaram com força total, ressurgindo apesar das inúmeras e infrutíferas tentativas de eliminação. O controle integrado de pragas nos dá uma nova perspectiva de controle, com menos pesticidas, mais estratégia, menos agressão ao meio ambiente e mais resultados concretos. Uma indústria é um organismo urbano, onde cada órgão precisa funcionar adequadamente para garantir a sua sobrevivência. As pragas podem transitar ou não dentro desse organismo. Tudo depende de adotarmos adequadamente os componentes do processo CIP, que são inspeção, educação, higienização, construção, manutenção, exclusão, pesticidas e monitoramento. Cada um desses componentes tem a sua importância, mas eles só funcionam bem se estiverem juntos, como as engrenagens de uma máquina ou de um carro. Quando um desses itens não está presente ou não está bem ativo, nós tendemos a sobrecarregar os outros de carga. A consequência disso é que acabamos liberando no nosso ambiente muito mais pesticidas do que realmente necessitamos. E os resultados obtidos são bem diferentes daqueles quando implantamos adequadamente um programa CIP. Inspecionar o ambiente não quer dizer literalmente sair com lupa e lanterna na mão, mas sim ter uma visão crítica do ambiente em que vivemos. A inspeção é uma atitude que acrescentamos ao nosso dia a dia. E quanto mais trabalharmos com ela, mais exigentes ficamos. Devemos observar detalhes importantes, tais como a armazenagem de nosso lixo, a presença de aberturas visíveis, a presença constante de determinada praga, a forma como iluminamos o ambiente externo, o paisagismo, dentre muitos outros detalhes. Significa simplesmente observar o ambiente e colher informações
para serem discutidas com o profissional que atende a sua empresa. Este profissional deverá ser mais detalhado em suas observações, que vão disparar as ações a serem tomadas em seguida. Um detalhe muito importante é, por exemplo, a forma de iluminação externa. Muitos insetos voadores, como moscas, mosquitos, tesourinhas e outros, têm fototropismo positivo, o que quer dizer que eles são atraídos pela radiação ultravioleta, que é produzida pelas luminárias fluorescentes e incandescentes. Colocar um ponto de iluminação atrativo próximo do acesso à fábrica é um convite que esses insetos não costumam rejeitar. Utilizar adequadamente esses recursos é uma das regras do controle integrado de pragas. Fique atento às informações que forem divulgadas em sua empresa sobre o assunto. Lembre-se que você pode adaptar todas essas informações à sua vida doméstica, pois em relação às pragas, o que se recomenda para a indústria vale para o domicílio também. As pragas necessitam de 3 elementos básicos para sobreviver: água, alimento e abrigo. A higienização e limpeza constante é um dos pontos fundamentais nas boas práticas de fabricação e também do programa CIP. A presença de formigas urbanas em áreas de alimentos, medicamentos, em hospitais, é um fato de extrema importância. Essas formigas vivem em colônias numerosas, contendo operários e elementos reprodutores. Elas são capazes de transportar diversos micro-organismos responsáveis por patologias que afetam o homem. Elas são também capazes de subdividir uma colônia em várias colônias menores, lideradas pelas rainhas, e espalhar-se pelo ambiente urbano com muita rapidez e facilidade. Elas se infiltram em pequenas cavidades, em frestas, atrás de gesso, atrás de quadros, dentro de gavetas, e dão preferência a locais aquecidos, próximo das fontes de alimento. A remoção de resíduos é um dos recursos para evitar a presença desses insetos. Além disso, é necessário fechar todas as possíveis frestas que sirvam de abrigo para esses insetos. Como eles estão sempre à procura de alimento, devemos evitar o consumo de biscoitos, pães e açúcar fora da área de alimentação. A existência de entulhos, maquinários ou materiais sem utilidade também favorecem o abrigo e dispersão de roedores e baratas, principalmente. Vamos colaborar para o sucesso do programa CIP. Durante o planejamento de uma nova área, não se esqueça das pragas. Elas vão sempre tentar entrar nos ambientes que o homem constrói. Os pombos urbanos procuram pontos abrigados e altos para pouso, abrigo e para compor o ninho. Muitas estruturas urbanas favorecem a presença dessas aves. Assim, no planejamento de novas estruturas, é importante analisar se a região é infestada e procurar não criar situações favoráveis à presença dessas aves. Evite usar materiais que vão facilitar o abrigo de baratas e formigas, como a madeira, por exemplo, especialmente em se tratando de áreas de alimentos. Planeje bem a ventilação das áreas para não criar condições mais favoráveis ainda para as pragas. O seu profissional de confiança é a pessoa indicada para discutir as possibilidades de entrada das pragas. Você pode evitar muitos problemas futuros. Se você quer manter os insetos voadores, moscas principalmente, sob controle, procure planejar barreiras que dificultem a entrada desses insetos no recinto fabril. As armadilhas ultravioletas são uma excelente ferramenta,
mas devem ser estrategicamente colocadas para garantir um bom índice de captura desses insetos. Todas as áreas precisam ser mantidas em perfeito estado de conservação. A Blatella germânica é uma espécie de barata que procura viver o mais próximo possível do alimento e está sempre presente quando a manutenção falha. Ela se infiltra em frestas, pequenas cavidades, tubulações elétricas, forros e muitos outros espaços vazios. A fêmea carrega a bolsa de ovos até quase a hora do nascimento e chega a produzir cerca de 48 filhotes por bolsa de ovos ou ooteca. Uma torneira vazando, um pedaço do forro que cai, um vazamento, uma porta que não fecha, uma tela rasgada ou mal fixada, um cano de escoamento sem ralo, frestas e fendas abertas por causa do desgaste dos materiais e muitas outras pequenas coisas do dia a dia requerem manutenção permanente. A manutenção adequada das estruturas pode reduzir e muito as infestações desses insetos. Além disso, a manutenção aumenta a vida útil das edificações. Impedir o acesso das pragas aos ambientes urbanos é mais barato, mais racional e evita problemas futuros. De um modo geral, as pragas são trazidas para dentro dos ambientes mecanicamente, através de embalagens infestadas, ou ainda podem entrar por vários acessos existentes, muitas vezes desapercebidos. Os roedores costumam entrar nas estruturas urbanas através de vãos sob as portas ou subindo por canos de escoamento de água, ou ainda através dos esgotos e das canalizações de águas pluviais. Uma vez que um roedor entra no ambiente interno, sua eliminação exige muito mais esforço e tempo. Os ratos liberam de 20 a 50 cápsulas de fezes e 40 mililitros de urina por dia no ambiente. Camundongos podem liberar até 100 unidades de fezes por dia. Um rato consome diariamente cerca de 15% de seu peso em alimentos e contamina cerca de 3 vezes mais do que ele consome. Uma colônia que tenha, por exemplo, 30 ratos pode chegar a produzir 1.500 cápsulas de fezes e 700 mililitros de urina por dia, além de destruir cerca de 1.800 gramas de alimento e contaminar 5.400 gramas. Um vão de porta pode permitir o acesso de baratas, ratos e camundongos ao ambiente interno, o que representa um grande risco para áreas de alimentos e medicamentos. O controle químico é uma das alternativas a serem adotadas no controle de pragas urbanas, mas não deve ser a única. Quando os outros itens do programa CIP são seguidos à risca, os pesticidas são deixados para segundo plano e cada vez mais distantes da área de fabricação. Os pesticidas são formulações químicas projetadas para eliminar organismos e muito raramente eliminam somente aquela espécie praga. Na verdade, eles podem causar sérios danos a outros organismos, inclusive ao homem, e podem contaminar os produtos fabricados e matérias-primas. O profissional de controle de pragas é a pessoa indicada para definir as necessidades do controle químico. O mercado oferece hoje uma grande variedade de alternativas químicas que devem ser selecionadas somente por um profissional habilitado. Esses materiais não devem nunca ser adquiridos, estocados e aplicados por pessoal não habilitado e sem treinamento específico.
O monitoramento é importante, pois nos permite acompanhar os bons resultados obtidos com o programa CIP. É fundamental que sejam obtidos dados em campo, que vão nos mostrar, por exemplo, onde as pragas são vistas com mais frequência, e assim podemos tomar ações que inibam a presença dessas pragas. Todas as informações colhidas em campo devem ser registradas em formulários apropriados para isso e vão compondo dados estatísticos importantes para avaliar a eficiência dessa ou daquela alternativa de controle. Algumas atitudes práticas e simples do dia a dia podem ajudar na implantação e melhoria do controle de pragas. A alimentação é fundamental para a nossa saúde e bem-estar, mas não devemos trazer alimentos para o local de trabalho. Os insetos e roedores adoram essa prática e isso compromete o sistema CIP como um todo. Lixo deve ser jogado no lixo e, de preferência, reciclado. Vamos ter uma consciência ambiental para preservarmos o futuro. Manter a organização na empresa é muito importante. Se você observar caixas, embalagens, maquinário, restos de construção sem utilidade, comunique ao seu superior e solicite instruções para o devido descarte. Observe se as barreiras instaladas estão funcionando. Telas rasgadas ou danificadas não retêm insetos. Faça a troca das lâmpadas das armadilhas ultravioleta todos os anos, sempre no início do período quente do ano. As áreas ajardinadas que circundam a fabricação e armazenagem devem receber atenção especial. Os gramados devem estar sempre bem aparados e é aconselhável manter uma calçada de pedras ou de alvenaria ao redor dos prédios de fabricação. Como você pode ver, para mantermos um programa CIP em funcionamento e com bons resultados, depende de vários fatores. Comprometimento da gerência, comprometimento dos colaboradores, assessoria especializada competente, que resultam em muito mais ações preventivas do que curativas. Com certeza, a sua empresa vai lucrar.